Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos. Esse programa que hoje é transmitido para 11 canais de YouTube. Nós temos uma grande rede aqui para transmitir essa nossa mensagem para além dos tempos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E o Evangelho que nós vamos refletir nessa semana é Mateus 14, 13, 21, que fala da partilha de pães e segurança alimentar. Não é isso, Frei Gilvander? Exatamente, Ana Helena, prazer em reencontrar você virtualmente. Outro dia nós tivemos a alegria de estarmos juntos, participando da 8ª Romaria dos Mártires lá em Exatamente. Ribeirão Cascalheiro, não foi? Aqui do meu lado está o chapéu que eu trouxe lá da Romaria, olha só. Chapéu com lenço em cima, Romaria dos Mártires da Caminhada. E Romaria dos Mártires da Caminhada. Que maravilha, foi uma maravilha, né? A prelazia de São Félix do Araguaia está de parabéns, uma caminhada inspiradora, cerca de 5.000 pessoas de todos os lugares do Brasil participando lá, se imbuindo, que nós temos que honrar os nossos mártires, né? Nós somos discípulos e discípulos de Jesus. Mas, Ana Helena, então vamos lá, e nesse 18º domingo do tempo comum, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, para a gente refletir sobre esse tema, né? A ceia de Jesus e a segurança alimentar, melhor dizendo, e também a soberania alimentar, né? Para começo de conversa, faz bem nós recordarmos que nos 4 evangelhos da Bíblia, por 6 vezes, se repete a narrativa sobre partilha dos pães, né? Está presente 2 vezes no Evangelho de Marcos, outras 2 vezes no Evangelho de Mateus, uma 5ª vez no Evangelho de Lucas e uma 6ª vez no Evangelho de João. E segundo os biblistas, quando um assunto se repete várias vezes, significa que ele é nevrálgico, é central, é coluna mestra, né, no nosso caso da vida cristã, né? Outra informação importante é lembrar que esse evangelho ele está logo depois do chamado banquete da morte, né? Que foi quando o rei Herodes, né, rei carrasco, tirânico, né, ditador, militarista, mandou decepar a cabeça do profeta João Batista. E aí vai dizer que, ao ouvir essa notícia, Jesus vai para o deserto, né? E lembrar aqui que deserto não faz referência apenas a uma questão geográfica, mas é basicamente, principalmente, um deserto no sentido bíblico, teológico, é para nos resgatar com João Batista começou a missão dele no deserto, propondo um batismo de conversão para diminuir as desigualdades socioeconômicas e políticas da sociedade. E deserto também, ir para o deserto significa também buscar se reconectar com as fontes mais autênticas e originais da vida cristã, porque foi lá no deserto, né, quando o povo estava fazendo a caminhada pelo deserto, se libertando das garras do imperialismo dos faraós no Egito e indo marchando para conquistar a terra prometida, a Palestina, né? E aí o povo passando fome, e aí diz que Deus mandou maná. E aí, Ana Helena, interessante que lá tem 2 regras importantes. Olha, Deus mandou o maná, mas tem 2 regras importantes. Primeiro, ninguém pode acumular. Só pode pegar maná para se alimentar no mesmo dia.
não pode guardar para o dia seguinte e nem para a semana seguinte. Segunda regra, deve partilhar o que sobra com os vizinhos, né. Então, quando diz no evangelho aqui de Mateus que Jesus vai para o deserto, ele está querendo dizer assim: "Olha, eu vou continuar a missão do profeta João Batista". Mataram João Batista, mas a profecia não morreu, vai continuar, vão continuar empunhando a bandeira da profecia e conectando com essa experiência lá do passado. E aí vai dizer então que Jesus aí é um processo belíssimo que a gente precisa prestar atenção em todas as palavras do evangelho, né, a começar quando Jesus sai do barco e vê a multidão. Então, quer dizer, Jesus não fica em ar-condicionado, sentado na poltrona, eu aqui com a boca aberta, vendo tudo isso acontecer, esperando a morte não, a morte chegar, como dizia Raul Seixas, né. Ou Jesus seja, sai do barco e vê a multidão. Segunda coisa, Jesus se comove. Devemos pedir sempre ao Deus, mistério de infinito amor, que não nos deixe perder nunca a capacidade de se comover, com a dor do outro, ter empatia, né. E aí, diz que Jesus propõe, os primeiros cuidados, cura os doentes, né. Mas aí, no meio da realidade, tem as suas contradições e chega discípulos equivocados e propõe: "Jesus, despeça, esse povão para eles irem para as outras cidades aí, porque aqui nós não temos pães para alimentar todo mundo". Jesus falou: "Não, vocês não podem dar uma de Pilatos, se omitir lavar as mãos, né. Quem se omite diante de mal causado pela estrutura socioeconômica e política de uma sociedade se torna cúmplice". Jesus diz: "Vocês mesmos devem alimentar o povo faminto", né. E aí: "Ah, mas como é que nós vamos fazer?". Lá no Evangelho de João, né, que vai dizer que não é milagre, não é um sinal, diz assim, aparece o Filipe: "Ah, nós não temos 200 denários para comprar pão". Jesus falou: "Não, a solução não está no mercado, não está na idolatria do mercado", né. Aí: "Tem outra proposta aí?". Aí o evangelista, o discípulo, André, segundo o Evangelho de João, vai dizer: "Ó, tem uma criança ali com 5 pães e 2 peixes, traga para o centro". Quer dizer, aí Jesus propõe a pedagogia da partilha para superar o problema gravíssimo, essa brutal injustiça social que leva à fome do povo, né. A partir de no Frei 5 pães, Giovanni, né, Ana Helena. eu acho, importante a gente também falar, né, das palavras que se usam, né, as palavras muitas vezes têm poder, né. Hoje em dia e desde sempre, houve sempre uma leitura muito fundamentalista da Bíblia, né, por alguns grupos, e nessa leitura fundamentalista, muitas vezes se usa a palavra multiplicação, né, multiplicação dos pães, como se fosse uma mágica, um estalar de dedos, os pães se multiplicam, né, e não é isso exatamente que a Bíblia nos traz, né. A Bíblia, em vez de nos trazer a palavra multiplicação, que não está na Bíblia, ela nos traz a palavra partilha, né. Porque quando você partilha os pães, aí sim eles se multiplicam, mas porque você partilhou, e não porque foi uma mágica que aconteceu, assim, com um estalar de dedos. Não é isso, Frei Giovanni? Eu gostaria que você comentasse isso. Ana Helena, muito bem lembrado, maravilhosa a sua participação, porque de fato não está, em nenhum dos 4 evangelhos, né, a palavra multiplicação, o que está lá é repartição. Então o segredo é no repartir, né. O Frei Carlos Mestras, nosso grande biblista, ele chega a dizer assim, falou que imagina o cenário, o povo faminto, uma criança está lá com 5 peixes e 2 pães, e ele fala assim: "5 pãezinhos e 2 peixinhos". E aí quando Jesus propõe para partilhar, a criança tira os 5 pãezinhos, da mochila dele e tudo e coloca em partilha. Isso deve ter calado fundo nas pessoas que estavam ali ao lado e cada um começou a compartilhar o pouquinho que tinha. E quando todos, ou pelo menos a maioria, compartilha, reparte, partilha o pouco que tem, né,
o pouco que sabe, o pouco que é, junta, aí faz o milagre. E lembrar também, Ana Helena, que milagre, eu insisto nisso, você falou muito bem, milagre não é uma questão mágica, como Jesus com superpoder passando por cima da natureza, né. O próprio filósofo e teólogo da igreja ainda da Idade Média, né, Tomás de Aquino dizia: "A graça supõe a natureza". Então é nas ondas das relações humanas e sociais que o milagre acontece. O milagre é uma teia, uma rede com vários passos de solidariedade que faz, transfigurar a realidade. Lá no quarto evangelho da Bíblia, quando se fala da partilha dos pães, não fala nem que é milagre, fala que é sinal. Quer dizer, preste atenção no mais profundo. Frei Carlos Mestre fala que é raio-x, o mais profundo é, o segredo está na partilha. Aí quando partilha, resolve, né. Outra beleza que está lá, Ana Helena, no evangelho diz que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e abençoou. Esse abençoou nos conecta à partilha dos pães com a ceia eucarística. Lembrar que a primeira ceia eucarística foi um jantar, Jesus pegou o pão e o vinho, né, abençoou e diz: "Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, sem exceção, todos. Tomai, tomai, bebei, bebei", não é adorai, 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 não, né, tomai, partilhar e repartir. Então aqui a gente vê uma intrínseca relação entre a ceia eucarística e, e a partilha e o repartir o pão para gente superar a fome. Nesse sentido, a gente pode dizer assim que esse evangelho de hoje, ele é um evangelho eminentemente anticapitalista, porque a lógica e a estrutura capitalista, ela é de acumulação, é de concentração de riqueza, de bens e de poder. E aqui Jesus propõe diametralmente o contrário, repartir, partilhar, né. Uhum. E isso é altamente revolucionário, porque partilha pão em É, todas as mesas, né, Ana Helena? é como canta o Zé Vicente, né, isso, pão em todas as mesas. E a gente, levando em conta que o cristianismo é uma religião histórica, né, situada no tempo, no espaço, né, a gente tem que refletir sobre esse evangelho e agir diante dele, pensando sobre a situação da fome no mundo de hoje, né, que é uma situação gravíssima, né. Recentemente saiu um relatório da ONU sobre isso, com dados alarmantes, né, os impactos econômicos, sociais, climáticos, né, da questão da fome, são enormes, né. Então, eu queria que você fizesse um comentário, Frei Gilvander, pensando no mundo de hoje, como é que a gente pode compreender essa pedagogia da partilha, né, que Jesus propôs e viveu, né, e como é que a gente pode viver isso também no mundo de hoje, para caminhar, a caminho da superação desse problema tão grave que é a fome no mundo. Ana Helena, eu acho que esse evangelho é um apelo, para interpelar as nossas consciências, para a gente tentar superar um brutal divórcio que está acontecendo entre a dimensão de fé e a dimensão social da vida, entre o espiritual e o material, né. Por exemplo, a gente vê por esse evangelho que está conectado também com o evangelho da ceia de Jesus, que o espiritual está ligado com o social, está tudo relacionado. E hoje, infelizmente, na Igreja Católica e mais ou menos em todas as outras igrejas cristãs, aconteceu um divórcio. Por um lado, se busca uma relação com Deus num verticalismo, num espiritualismo, ancorado em visões fundamentalistas, moralistas, como se eu pudesse cultivar a minha relação com Deus totalmente separado, das relações humanas e sociais. Não, esse evangelho é para dizer o seguinte: quem a gente não pode reduzir a ceia eucarística, a missa, a uma devoção, a adoração. Eu vou receber o pão e o vinho consagrado, né, isso vai me alimentar,
e eu ficar feliz com isso. Não, é a celebrar a Eucaristia, o coração da Eucaristia é a partilha, é o repartir, é o partilhar, né, partilhar o pão e partilhar também a vida, né. E lá nas primeiras comunidades cristãs, por exemplo, na comunidade da carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, vai dizer lá: "Fazei isto em memória de mim". Fazer o quê? Não é simplesmente ir participar da missa lá e receber a hóstia consagrada, mas é fazer o que Jesus fez. Jesus, testemunhou um jeito de viver que animava as pessoas a partilhar o pão, a não tocar numa lógica, numa estrutura de acumulação, de concentração, mas de partilhar a sua própria vida, viver com empatia, doando a vida. Então, aqui, esse evangelho está tocando para nós na raiz, no cerne, no mais profundo daquilo que pode ser altamente revolucionário. Porque o que nós, infelizmente, estamos vendo no mundo é a contradição, exatamente o contrário, né. Já tem pesquisa dizendo que 1% eh, da população mundial está concentrando, mais de 80% das riquezas do mundo, né. E o abismo social entre os ricos e os pobres está acontecendo cada vez mais. Então todo mundo participar da Eucaristia é uma graça, é uma maravilha, né. Ninguém tem o direito de, assim, de rechaçar e de impedir por questões morais ou moralistas o acesso da pessoa à Eucaristia, mas também quem partilha da ceia eucarística está santamente convidado para viver a vida numa dinâmica de partilha, para contribuir para que o pão seja partilhado. E isso concretamente no Brasil, a gente partilhar no varejo, mas também se aliar às pastorais sociais, aos movimentos sociais do campo e da cidade, para que a terra seja partilhada e deixe de ser mercadoria, para que os povos e comunidades tradicionais, os povos originários tenham direito aos seus territórios, para que a agricultura que produz alimentos saudáveis seja a tônica principal e não usar os territórios para produzir commodities, para lucrar. Então, esse evangelho, Ana Helena, eu sinto que ele é profundamente espiritual numa perspectiva revolucionária, porque diz: "Olha, em qual caminho eu estou colocando a minha vida? No caminho da acumulação, né, da concentração, do egocentrismo, ou eu estou jogando no movimento eucarístico de partilha, de socialização, de repartição, para que o bem comum gere vida para todos?" Pode ser por aí, Ana Helena? Eu acho que é por aí, Frei Gilvander. Vamos então nos encaminhando aqui para o final do programa. E é isso, pessoal, vamos reconciliar a fé em Jesus com a fé de Jesus, né, porque muitas vezes nós temos e temos que ter essa espiritualidade que nos traz uma fé nas maravilhas que Jesus pode fazer, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, mas nós temos que ter a fé de Jesus, a fé que Jesus tinha, né, viver como ele viveu. E viver como ele viveu é buscar um caminho de justiça social, um caminho que todos possam comer, né, todos possam partilhar da ceia, né, todos possam ter as mesmas oportunidades de ter recursos e alimentos para poder viver. É isso, Frei Wander. É isso aí, Ana Helena. Então terminamos desejando uma feliz e inspiradora semana para todos e todas. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.